Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus vos sejam multiplicadas. Pastor Lucas Reis deste lado, mais um dia da nossa jornada de leitura bíblica. Hoje nós vamos ler Josué do capítulo 12 ao capítulo de número 15. Vamos agradecer a Deus por esta oportunidade. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças por este privilégio que o Senhor tem nos dado de estarmos, ó Deus, diante da sua face, diante da sua presença. Que o Senhor ilumine as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Josué capítulo 12, são estes os reis que os israelitas derrotaram, de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste de Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro do Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía a metade de Gileade. Também governou a Arabá Oriental desde o mar de Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado até Bet-Gesimote e mais ao sul, ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bassã, um dos últimos refaíns que reinou em Asterote e Edrel. Ele governou o monte Hermon, Zalcar, toda a Baçã até a fronteira do monte Jesur, de Maca, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram, e Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gate e a metade da tribo de Manassés. São estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gad no vale do Líbano até o monte Alac, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas: a Serra Central, a Zefelá, a Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe, as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Aí, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jamute, rei de Laquis, o rei de Eglon, rei de Gesser, o rei de Deb, o rei de Geder, o rei de Ormã, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei Zinron, Meron, o rei de Axaf, o rei de Tanak, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Jaqueneão do Carmelo, o rei de Dor, em Nafote-Dor, o rei de Goim, de Gilgal, e o rei de Tirza, 31 reis ao todo. Josué, capítulo de número 13. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: Você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta, todas as regiões dos filisteus e dos jesuítas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte todo. Esse território, considerado cananeu, abrange a região dos Aveus, isto é, dos 5 chefes filisteus governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Resta ainda desde o sul toda a terra dos cananeus, desde a Ara dos Sidônios até Afeque, a região dos amorreus, e dos gibileus e todo o Líbano, para o leste desde Baal-Gad ao pé do monte Hermon, até Lebon-Amate. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote Maim, isto é, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá essa terra a Israel por herança, como ordenei, repartindo-a agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Com a outra metade da tribo de Manassés
As tribos de Ruben e de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhes tinha designado. Esse território se estendia de Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro, incluindo todo o planalto de Medebá até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, e prosseguia até a fronteira dos amonitas. Também incluía Gileade, o território dos jesuítas e macatitas, toda a região do Monte Hermon e toda Baçã até Salcar. Isto é, todo o reino de Og em Baçã, que tinha reinado em Asterote e Edrei, um dos últimos Refaíns sobreviventes. Moisés os tinha derrotado e tomado as suas terras. Mas os israelitas não expulsaram os jesuítas e macatitas, de modo que até hoje continuam a viver no meio deles. Mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, são a herança deles, como lhe dissera. A tribo de Ruben, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: desde Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, e desde a cidade situada no meio do vale desse ribeiro, e todo o planalto depois de Medebá, até Esbom e todas as suas cidades no planalto, inclusive de Bom, Bamote, Baal, Bet-Baal, Meon, Jassã, Quedemote, Mefate, Kiriataim, Sibma, Zeret-Sar, na encosta do vale, Bet-Peor, as encostas do Pisga, e Bet-Gesimote, todas as cidades do Planalto e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom. Moisés o tinha derrotado, bem como os líderes midianitas, Eve, Requem, Zur, Ur e Reba, aliados de Seom, que viviam naquela terra. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram a espada Balaão, filho de Beó, que praticava adivinhação. A fronteira da tribo de Ruben era a margem do Jordão. Essas cidades e os povoados foram a herança de Ruben, clã por clã. A tribo de Gate, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: o território de Jassar, todas as cidades de Gileade, a metade do território amonita, até Aroé, perto de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramate Mispa e Betonim, e desde Manaim até o território de Debir. No Vale do Jordão, incluía Bet-Aram, Bet-Nimram, Sucote e Zafon. O restante do domínio de Seom, rei de Esbom, abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete. Essa região, com suas cidades e povoados, foram a herança de Gad, clã por clã, a metade da tribo de Manassés. Isto é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã. Moisés dera o seguinte território. O seu território se estendia desde Manaim, incluía toda a região de Baçã, todo o domínio de Og, rei de Baçã, todos os povoados de Jair, em Baçã, 60 cidades, metade de Gileade e Asterote e Edrei, cidades do reino de Og, em Baçã. Esse foi o território destinado à metade dos descendentes de Maqui, filho de Manassés, clã por clã. Essa foi a herança que Moisés lhes deu quando estava na planície de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes dissera. Josué capítulo 14. Foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã, e que o sacerdote Eleazar, Josué filho de Num, e o chefe dos clãs da tribo dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as 9 tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, pois Moisés já tinha dado herança às 2 tribos e meia, leste do Jordão, mas os levitas não dera herança entre os demais. Os filhos de José formaram as 2 tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra, receberam apenas cidades onde viver, com pastagens para os seus rebanhos.
os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do Quenezeu, e Jefoné lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me em Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam, com suas cidades grandes fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do Quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Vamos para Josué, capítulo de número 15, que nós leremos neste momento. As terras distribuídas à tribo de Judá, clã por clã, estendiam-se para o sul até a fronteira com Edom, até o deserto de Zin, no extremo sul. Sua fronteira sul começava na ponta de terra do extremo sul do Mar Salgado, passava pelo sul da subida de Acarabim, prosseguia até Zin e daí até o sul de Cades Barneia, depois passava por Erzron, indo até Adar e fazia uma curva em direção a Carca. Dali continuava até Asmon, indo até o ribeiro do Egito e terminando no mar. Essa era a fronteira sul deles. A fronteira oriental era o Mar Salgado até a Foz do Jordão. A fronteira norte começava na enseada na Foz do Jordão, subia até Bet-Olga e passava ao norte de Bet-Arabá, até a pedra de Boã, filho de Ruben. A fronteira subia então do vale de Acor até Debir e virava para o norte na direção de Gilgal, que fica defronte da subida de Adumim, ao sul do ribeiro. Passava pelas águas de Ensemes, indo até Enrogel. Depois subia pelo vale de Ben-Inom, ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém. Dali subia até o alto da montanha, a oeste do vale de Inom, no lado norte do vale de Refaim. Do alto da montanha, a fronteira prosseguia para a fonte de Neftoa, ia para as cidades do monte Efron e descia na direção de Bala Kiriat Jearim. De Balá fazia uma curva em direção ao oeste até o monte Seir. Prosseguia pela encosta norte do monte Jearim, isto é, Quisalon. Em seguida continuava descendo até Bet-Semes e passava por Tímina. Depois ia para a encosta norte de Ecrom, virava na direção de Sicrom, continuava até o monte Balam e chegava a Jebnel, terminando no mar. A fronteira ocidental era o litoral do Mar Grande. Eram essas as fronteiras que demarcavam Judá para todos os lados de acordo com os seus clãs, conforme a ordem dada pelo Senhor. Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arba, isto é, Hebrom. Arba era antepassado de Enac. Calebe expulsou de Hebrom os 3 Enaquins, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Enac,
Dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamada Kiriat-Zefer. E Caleb disse: darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat-Zefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou e Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ele desceu do jumento, perguntou-lhe Caleb: o que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras do Negueb, dê-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. E esta é a herança da tribo de Judá, clã por clã. As cidades que ficavam no extremo sul da tribo de Judá, no Negueb, na direção da fronteira de Edom, era Cabzel, Eder, Jagur, Quina, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itna, Zif, Telen, Bealote, Azar, Adada, Adata, Kiriote, Erron, que é Azor, Amã, Zema, Moladá, Anzar, Gada, Esmon, Bet-Pelet, Azar, Sual, Berseba, Biziotia, Bala, Lim, Azem, El, Tolat, Kizei, Kizil, Armã, Ziclac, Madamana, Sanzana, Lebaote, Zilim, Ai, Rimon, eram 29 cidades com seus povoados. Na Céfila, Estol, Zorá, Asnã, Zanoá, Enganim, Tapuá, Enã, Jarmote, Adulão, Sucó, Azeca, Zararim, Aditaim e Gedera, ou Gederotaim. Eram 14 cidades com seus povoados. Zonã, Adasa, Migalgade, Diliá, Mispa, Joctel, Laquis, Boscate, Cabon, Lamas, Quiltis, Gederote, Bet, Dagon, Namã e Maquedá. Eram 16 cidades com seus povoados. Libna, Terraza, Iftá, Asná, Nizib, Keila, Akzib e Mareza. Eram 9 cidades com seus povoados. Ecrom com suas vilas e seus povoados. De Ecrom até o mar, todas as cidades nas proximidades de Asdod com seus povoados. Asdod com suas vilas e seus povoados, e Gaza com suas vilas e seus povoados até o ribeiro do Egito e o litoral do Mar Grande. Na região montanhosa, Sami, Jatir, Socó, Daná, Kiriat Zana, que é Debir, Anabe, Estemo, Anim, Gozen, Olom e Giló. Eram 11 cidades com seus povoados. Arabe, Dumá, Ezan, Janim, Bet Tapuá, Afeca, Unta, Kiriat Arba, que é Hebron e Zior. Eram 9 cidades com seus povoados. Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoá, Caim, Gibeá e Tímina. Eram 10 cidades com seus povoados. Alu, Bet, Ur, Gedor, Marat, Bat, Anó e Euclon. Eram 6 cidades com seus povoados. Kiriat Baal, Kiriat Jearim, Rabá eram 2 cidades com seus povoados. No deserto, Bet Arabá, Medim, Secacá, Nibzã, cidade do Sal e Engedi, eram 6 cidades com seus povoados. Os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje, os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Fizemos a leitura do capítulo 12 ao capítulo 15 do livro de Josué. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.